Olá, nossa entrevistada no Autorretrato desta semana é da região de Catanduva, está no seu 4º mandato, já passou pelo Executivo, foi secretária de Governo do município de Catanduva em 1997 e 2002 e foi a primeira mulher a ser escolhida para liderar a minoria no Parlamento Paulista. Hoje vem conversar com a gente sobre sua trajetória política, mas também pessoal, como psicóloga, também mestre em Sociologia. Seja muito bem-vinda, deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores, que acabou de vir num debate aí no plenário Colorado, né? Aliás, quando a gente fala o nome do deputado, a gente já fala sempre o nome do partido. O Partido dos Trabalhadores, ele toma um bom tempo de sua vida e do seu cotidiano? Sim, é uma relação antiga. É uma relação de muita proximidade, de muita identidade, muito amor, né? E muita luta. Eu estou no PT há 30 anos e desde que eu comecei a minha militância praticamente política, eu já me conheci dentro do PT. E, portanto, não me vejo em outro partido. Acho que é um momento de reflexão, de debates intensos. A política passa por um momento também de desgaste muito grande e isso é complicado. Acho que cabe a nós, todos, os políticos de um modo geral, poder mostrar para a sociedade que você consegue ter desempenhos importantes de políticos que trabalham com seriedade, com dedicação, na defesa dos interesses do conjunto da população, sobretudo da população que mais precisa. Acho que isso é fundamental. Agora, como tem havido uma desconstrução da política, e a política é uma arte, a política é uma ciência, né? A política é uma ciência. Você pode ter políticos que têm problemas, mas a política não, a política permanece. Sim. Não é? E é através dela que muitas vezes a gente consegue importantes transformações, não só no Brasil, mas no mundo todo. E Por a isso deputada... que eu continuo acreditando na política. Claro. E a deputada tem um olhar sociológico sobre a política e sobre a sociedade de uma forma geral, que ela vai trazer um pouco para a gente, mas antes eu quero saber um pouco das suas origens. Antes mesmo de Catanduva, a gente brincava um pouquinho, a senhora nasceu em Urupês, é isso? Uma cidade que hoje tem 13 mil habitantes, uma cidade muito pequenininha, né? Pequenininha, né? Urupês. Eu, na verdade, eu fiquei em Urupês até eu sair de Urupês com 6 anos. Ah, sim. Meus pais se mudaram, né? Meu pai foi para Borborema, aí ele é filho de libaneses, minha mãe também, filha de libaneses, eu sou neta, falo que eu sou raça pura, porque não houve cruzamento. E aí, lá em Borborema, ele já tinha uma loja muito grande, em Urupês. Em Borborema, ele montou uma loja que era o que ele sabia fazer, né? Ser um comerciante, aliás, um comerciante muito competente, né? Porque através do seu comércio ele conseguiu construir sua vida, formar todos os seus filhos em universidades. Então, pai libanês e mãe libanesa também? Meus avós. Seus avós. Os 4 avós. E como é que era essa convivência em casa, principalmente na educação, deputada? Tinha uma diferença com os brasileiros? Na verdade, meu pai nunca foi assim muito de manter algum rigor muito extraordinário, nada diferente. Não senti nenhuma diferença. O que eu tinha é a culinária maravilhosa, que até hoje, para mim, é a que eu mais tenho prazer, né? Não que eu não gosto das outras, eu gosto, claro. Mas a culinária libanesa, inclusive, ela é considerada uma das melhores do mundo, né? Mas arrisca alguma coisa na cozinha, senhora? Ah, muito pouco. Mas o pouco eu sei fazer é nesse campo. Ah, sim. Né? E também da particularidade, o libanês é um povo muito amoroso, né? Muito carinhoso. Então, isso eu aprendi na minha família e reproduzo isso nas minhas relações de vida, afetivas, de amizade, familiares, enfim, de muita unidade também, né? É um povo que é muito unido. Minha família é uma família muito unida. E a gente gosta muito que seja assim. E a senhora tem a sua mãe morando assim, a gente brincava, sua vizinha, né? Isso é bem interessante, é bem legal. Quando meu pai faleceu, eles moravam num bairro lá em Catanduva, agora já há muitos anos moramos lá, e aí um bairro muito residencial. E eu percebi que ela começou a ficar um pouco desconfortável naquele espaço. Aí eu falei, mãe, tem uma casa vendendo do lado da minha, por que a senhora não compra e tal? Aí nós fizemos lá, chamamos a arquiteta e deu para fazer um projeto muito integrado. Eu tenho a minha casa, tenho a casa dela, tem um jardim no meio
A ela mãe tem a sonha em privacidade ficar perto dela, eu tenho a dos minha, filhos, né? mas é uma delícia, né? É uma delícia você Catanduva é tomar uma cidade café muito com a bonita, mãe, né? já almoçar quando posso, evidentemente, jantar, tá ali do lado dela, acompanhando a vida dela e ela acompanhando a minha. Então, uma integração total. Ela, pelo Aliás, eu queria contrário, saber um se eu pouquinho. pudesse, eu teria feito isso há muito mais tempo. Pois é. E hoje, nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Essa Pais oportunidade. distantes, netos, às vezes Exato. morando em outros É. países. Deputada, eu queria falar um pouquinho da sua formação, primeiro como psicóloga, mas antes, claro, falar um pouquinho do ensino fundamental. Antigamente, Era foi grupo. mudando a É, nomenclatura, grupo. né? Porque a senhora vem de Urupês, passa por Bororé também. Borborema eu fiquei. Borborema eu Borborema. fiz todo o ensino fundamental, e que hoje é fundamental, né? E uma parte do ensino médio. Aí depois eu fui para Ribeirão Preto estudar. Ah, tá. Eu fui fazer terceiro e o cursinho na época para poder prestar faculdade. E aí prestei em Londrina. A E senhora entrei. queria uma faculdade pública. Preferencialmente, né? Os meus irmãos já tinham estudado em faculdades públicas. Aham. Então, fui para Londrina e prestei, entrei lá, na UEL, Universidade Estadual de Londrina, por sinal uma boa escola, fiz psicologia e logo que me formei já fui trabalhar. Como é Eu que não foi essa esperei escolha, muito. psicologia? Teve Na influência verdade, dos pais? na ou verdade, não. Era, era Na uma lista de verdade, opções? era um modismo, né? Ah. Era meio que um modismo. Naquela época, muitas meninas saíam da escola e vão fazer psicologia. Eu já tinha uma prima, que era muito minha amiga, que já tinha acabado de entrar. Ah, tá. Eu falei, deve ser bom esse curso, porque poucas informações a respeito. Hoje você tem uma vastidão de informações sobre os cursos, você tem cursos que se modificam, eles vão se transformando, na verdade, né? Você tem vários cursos superiores hoje que naquele momento não existia. É. Não é? A opção Então, hoje é muito mas mais foi variada. acertada e eu adorei. Eu adorei. E eu fui exatamente para a área da psicologia do trabalho, que lidava com questões mais amplas, né? Que mexia um pouco com as questões sociais, porque eu sempre tive envolvimento nessas coisas de estudantis. Eu fui presidente de turma, de formatura, fui oradora da turma na 8ª série, fui oradora da turma no 3º colegial. Enfim, sempre tive esse Tinha um destaque. Grêmio estudantil também lá? Opa! Isso sim, participei do Grêmio Estudantil no colegial e depois na faculdade, no diretório acadêmico da UEL. A senhora acha que hoje os estudantes estão mais distanciados ou não? Estão conseguindo se reunir, se organizar em torno dos Olha, eu acho que dos teve um grêmios? período que eles ficaram muito assim, desanimados, eu acredito, né? Com pouca capacidade de mobilização. De uns anos para cá, eu venho observando que as coisas cresceram novamente. A impressão que eu tenho é que houve, sim. Hoje eles estão mais organizados, hoje você já tem uma atuação de movimentos estudantis, cada um dentro do seu, das suas, Hoje está muito dos seus pulverizado objetivos, muito também, pulverizados, e mas isso tem- não significa que eles não tenham essa capacidade de discussão. Inclusive Eles já política. discutem muito política, né, já discutem, já se organizam muito melhor. E a impressão que eu tenho é que, não sei se compara ao período da ditadura, porque são períodos distintos. Né? Da Não dá para Uni, você né? achar que a história não tem retorno, É. ela segue adiante. Então, mas de qualquer modo, eu percebo nessas manifestações todas que tem havido, eu percebo uma presença muito forte do movimento estudantil. Seja da UNE, seja na União Paulista dos Estudantes, Levante Popular da Juventude, União Socialista, Juventude Socialista, enfim. Então, uma vastidão de movimentos, mas todos eles seguem numa mesma linha de melhoria da educação, de melhoria da vida das populações mais pobres, da luta pelas minorias, isso é contra preconceito, contra a intolerância. Então, eu acho, independentemente da forma como eles se organizam, a maioria deles tem objetivos muito parecidos. Deputada, para manter essa cronologia, a senhora estava em Londrina e a senhora trabalhou no Comando de Recursos Humanos de uma usina de açúcar. De uma usina e de tem açúcar. também o período que a senhora lecionou. Como é que é essa cronologia? A senhora sai de Londrina? Eu saí de Londrina e fui trabalhar em Novo Horizonte, uma cidade próxima da minha, Ah, tá. de Catanduva. E aí foi meu primeiro emprego, numa usina de açúcar e álcool. E eu entrei como psicóloga e fui crescendo, aí fui sendo promovida e tal, até chegar à gerência de recursos humanos.
Aí eu fiquei um tempo lá, mas eu sou muito atuante, muito ativa e tal. Eu falei, olha, e eu comecei a observar o dia a dia, o cotidiano da fábrica. E aquilo começava a me inspirar uma série de questionamentos. Eu imagino, na década de 1980, E eu achei você que com esses problemas... só a psicologia não ia me responder. Entendi. Não ia me responder. E eu comecei a frequentar como ouvinte o curso de Sociologia, de pós-graduação de Sociologia da Unesp de Araraquara. Ah, certo. Eu fiquei 6 meses como ouvinte, aí depois eu fiz um projeto até para construir novamente. Eu estava retornando à academia, né? Eu fiz um movimento, eu não saí da academia e continuei, como muitos estudantes fazem. Não, eu saí da academia, fui trabalhar, eu vivi uma experiência de trabalho muito rica, e aí dessa experiência de trabalho eu construí meu projeto, me encontrei uma orientadora que eu devo muito a ela, Maria Aparecida Moraes e Silva, foi professora da Unesp, hoje ela está aposentada, mas continua ainda fazendo orientação em cursos de mestrado e doutorado. E ela foi minha orientadora. Eu entrei no curso, aí sim, como aluna formal. Fiquei alguns anos, naquele momento, até a construção da sua tese, hoje é 2 anos. Naquela época, 4, 5 anos. Fui bolsista da CAPES. Qual que foi sua tese? A tese foi Violência no Trabalho. Ah. No interior de uma usina de açúcar e álcool, né? Desde a entrada da cana até a produção do etanol, do açúcar e seus derivados. Em 1980 a gente está falando também, teve o Proálcool, né? Não sei se era o momento que teve uma grande produção, né? Mas não foi em 80, foi bem depois, né, que eu fiz. A minha tese já na fase de... Na década de 1980 foi quando a senhora trabalhou. De 90, tá. Não, 80 ainda eu estava Mas aí a senhora veio com toda essa experiência já do trabalho isso foi enriqueceu muito minha tese, né? Porque era uma experiência com muitas informações. Eu tive tantas horas de gravação que eu não consegui transcrever todas, de tanta informação que tinha Trabalhadores ali né? na roça. Exatamente. E eu não trabalhei na área rural, trabalhei no interior da indústria. No interior da indústria. E aí, daí para você seguir a vida, aí prestei concurso para professora do Estado de Psicologia, entrei, prestei concurso para professora do Estado na Fundação Paula Souza, entrei, também dei algumas aulas em faculdade. A senhora deu aula de Psicologia. No sistema Paula Souza também? Também. Fui professora efetiva dos dois, do Estado e da Paula Souza. Aí entrei na política. Aí eu não consegui mais. Eu achava que fosse dar para eu continuar o meu curso, dar prosseguimento. Eu comecei a frequentar o doutorado, mas eu não consegui prosseguir, porque a política te consome, te absorve demais. Muito. Tem gente que defende, inclusive, a sociologia no currículo escolar, né? Mas uma reforma recente, o que se pretendeu foi justamente reduzir, tirado, né? Que tenham, nós tivemos tiraram psicologia SPB, muito, em muitos lugares, tiraram filosofia, tiraram sociologia, quer dizer, exatamente essas disciplinas que permitem que você possa dar aos seus alunos uma formação mais ampla, uma visão ampla e crítica do mundo, para que o aluno possa ser sujeito da sua própria história. É importante você ter educação formal de matemática, história, geografia, etc., português, mas você precisa ter essas disciplinas, porque elas que complementam um ensino de qualidade. Exatamente. E aí, vem os governos, retiram, com pouquíssima discussão, numa canetada, absurdo, né? Por isso que a gente tem essa luta permanente de melhoria da qualidade do ensino, porque quando você retira isso, você está retirando a oportunidade, inclusive, dos alunos poderem ter uma formação muito mais adequada. Eu estava lendo um estudo, inclusive, sobre grêmios estudantis, né, que a senhora fez parte, e dizia justamente isso, que a realidade do aluno, do que ele na sala de aula e da convivência dele em outros meios, porque a formação dele não é só na escola, é muito distante, né? Talvez a sociologia, matérias como essas, servissem para aproximar o diálogo e o entendimento entre o professor e da discussão das grandes questões. Não tenha dúvida. Deputada, em 2010 a senhora vem para esta casa como a primeira mulher do Noroeste Paulista a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa, né? Uma casa com 94 integrantes. Como é que é? Outro dia eu ouvi alguém dizer o seguinte, a participação feminina nos partidos políticos, muitas vezes ela é dificultada pelo ambiente próprio partidário, às vezes talvez nem intencional, mas porque é um ambiente muito masculino. Como é que foi essa vivência? Eu acho que a política não está fora da cultura machista que nós estamos inseridos, infelizmente ainda.
Houve avanços? Claro, indiscutivelmente houve. Conquistas, etc. Mas nós ainda estamos longe de chegar numa condição de igualdade entre homens e mulheres. E a participação das mulheres na política no Brasil, ela ainda é muito pequena, muito pequena. Esta casa, por exemplo, de 94 deputados, nós temos 10 mulheres. Quando eu cheguei aqui, para você ter uma ideia, eu recebi a carteirinha funcional, era o artigo masculino, quer dizer, o deputado. Eu falei, não, eu não quero, eu sou mulher. Quero a deputada. Devolvi minha carteira, eles reformularam e entregaram para as mulheres uma carteira no feminino. Porque são detalhes, mas são detalhes importantes, porque isso demonstra o poder que tem os homens nessas instituições ainda, muito dominada pelos homens. Então é uma luta diária que a gente faz com tranquilidade, sem raiva, mas tem que fazer com muita força. Né, com muita convicção, para você poder ir conquistando espaços. Nesse sentido, talvez tenha um debate aí sobre reserva de cotas para as mulheres, que as senadoras, inclusive, têm apresentado, de você poder ter um percentual, né, que é escalonado até 2026, seria até 2026, aumentando o percentual da participação feminina. Reservando. Mas isso já na candidatura pleiteando ou como número fechado já? Nas instituições. Sim. Nas câmaras municipais, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado. Sim. Até 2026. Por quê? Porque isso você poderia estimular as mulheres a participar na política. Porque que as mulheres, além de toda a cultura que nos inibe, né, você tem também as dificuldades que são concretas, como, por exemplo, as dificuldades de financiamento de campanha da mulher. Ainda é muito pequena. Os partidos, acho que o fundo partidário, acho que tem que destinar, eu não sei, mas é um percentual muito pequeno ainda, não sei se é 5% para as candidaturas femininas. Eu não tenho bem certo, mas é pequeno. E isso é muito pouco para a necessidade que as mulheres têm de buscar o mínimo de recurso para poder fazer uma campanha minimamente digna e competitiva, né? De você poder competir em igualdade de condições com os homens. Porque são mulheres são maiorias eleitoras, né? 52% do eleitorado. E não conseguem manter essa mínima proporcionalidade, mas nem de longe, Exatamente. Né? Conseguir fazer com que essas mulheres ocupem as cadeiras. Aliás, no Legislativo, mais do que no Executivo, há mais cadeiras. No Executivo, acho que é pior ainda, né? O Executivo, acho que eu não tenho muito esses dados, mas não passa também de 10%, 12%. É de 8% a 12%. Você vê, na nossa vizinha Argentina, nós temos 30%, um pouco a mais até de participação das mulheres na política. Então, é uma diferença grande entre um país e o outro. E de modo que nós temos que criar condições para que isso ocorra. Mas as mulheres têm dificuldade também pela sua sobrecarga de trabalho. É verdade. Muitas delas não conseguem arrumar tempo para ir para a vida pública porque elas têm um trabalho, depois tem a casa, é a tal da dupla jornada de trabalho, da tripla jornada de trabalho, e tudo isso não colabora para a participação das mulheres. Mas que a senhora enfrentou tudo isso e esteve à frente da Secretaria de Governo da Prefeitura de Catanduva. Isso foi de 97 a 2002. Como é que foi essa experiência no Executivo, deputada? Foi fantástica. Foi muito boa, com resultados concretos. Neste período, é claro que não foi um trabalho só meu, foi de toda uma equipe, inclusive do prefeito na época, o Félix, que por coincidência era meu irmão. Mas nós tínhamos uma militância muito antiga já. Quando ele ganhou, as pessoas falavam assim, mas você tem de ir, tem de ir. Eu falava, não, eu não vou, né? Eu não vou, porque ele é meu irmão. Não, você ajudou, você construiu isso, eu acabei indo. Eu acho que por isso você tem uma obrigação ainda maior de se esforçar cada vez mais para que o governo desse certo. E foi um governo que deu muito certo, com índices maravilhosos. Catanduva foi, naquela época, a cidade com menor taxa de mortalidade infantil do país, comparada às melhores cidades do Canadá. Isso foi colocado pelo Wall Street Journal dos Estados Unidos. Nós ficamos conhecida como cidade sem dengue. O Serra, quando assumiu o Ministério da Saúde, foi para Catanduva para conhecer qual eram as nossas ações nesta área. Não tinha criança de rua.
né? Conseguimos implantar programas na área de alfabetização de adultos. Não tinha Bolsa Família, nós tínhamos o Bolsa Escola com recursos próprios. De modo que foi uma administração que Delegacia das valorizou Mulheres muito o ser também, humano. né? A senhora Não, mas Delegacia das Mulheres veio antes. Veio antes. Ela foi uma luta antiga, já de movimentos de mulheres, independente de governo da época municipal. Era um grupo de mulheres que atuava, e eu ainda era meio meninota, mas já estava ali envolvida nessa luta também para trazer, e ela foi uma das primeiras cidades, se não me engano, acho que foi a 5ª cidade que teve a instalação da delegacia da DDM. E agora a senhora tem um projeto mais recente de lei para que se mantenha abertas nos finais de semana? Claro, né? Porque é no final de semana que acontece o maior número de violência. As mulheres sofrem violência mais no período noturno e aos finais de semana. Porque me parece que há uma relação estreita entre consumo de álcool e aumento da violência sobre a mulher. Portanto, nesses horários, as delegacias tinham que ficar abertas, e é exatamente onde elas fecham. Então, resolve pouco. Nós precisaríamos convencer o governo do Estado a aprovar esse projeto e a implantar essas delegacias em período integral, porque elas são absolutamente necessárias para que as mulheres sintam que tem um local onde elas possam se sentir protegidas. Deputada, o nosso programa é curtinho, faltam 8 minutos. Tem muitos projetos da senhora, leis aprovadas, mas eu queria falar um pouco que a senhora atua em muitas áreas, em especial na defesa dos direitos das mulheres, mas também das crianças, dos idosos. Quais são as demandas que mais lhe chegam assim, nessas áreas? Das mulheres, eu acho que a senhora é um ícone, assim, né? Costuma chegar muitas demandas, pedidos? Costuma, né? Na verdade, a gente aqui recebe demandas de toda a ordem. Né? Desde pedido de você não pode transferir alguém e tal, né? Mas que nem é atinente ao mas eu acho que a gente tem que ser atencioso, em primeiro lugar, né? E tem que ser verdadeiro. Eu atuo meu mandato de uma forma muito sincera com as demandas que me chegam. Aquelas que eu posso dar prosseguimento, eu vou dizer para as pessoas que eu posso. Aquelas que eu não posso, eu também vou dizer que eu não posso. Porque eu acho que não é justo você ficar enrolando as pessoas. Eu não tenho esse perfil, nunca tive e nunca vou ter. Agora, é claro que essas áreas que são voltadas para a área dos direitos são aquelas com as quais eu mais me identifico. Tanto é verdade que hoje eu ocupo a presidência da Comissão de Educação e Cultura e a vice-presidência da Comissão de Direitos Humanos. Já fui presidente da Comissão de Agricultura aqui nesta casa. Sim. Já fui vice-presidente da Comissão de Finanças. Portanto, acho que a gente tem que passar por quase todas elas, até para poder ter o conhecimento de como é o trabalho parlamentar. Isso vai acumulando na sua trajetória e você consegue fazer uma tarefa, desenvolver as suas tarefas com um pouco mais de preciosidade, que eu acho que isso é importante também. É perseguir aquilo que a gente quer de o ideal. O ideal, às vezes, a gente não chega, mas a gente tem que perseguir esse ideal. Para isso, é preciso você se informar, você estudar, você ter conhecimento. E a população te traz demandas o tempo inteiro, das mais diversas ordens. A senhora, na vice-presidência da Comissão de Direitos Humanos... Recebo muito, na questão da violência contra a mulher, contra a criança, a violência policial, os problemas raciais. Agora, por exemplo, nós estamos vivenciando a questão dos refugiados sírios. Nós estamos lidando com isso para ver como é que nós conseguimos ajudar. Porque a Assembleia ela tem um problema, ela não tem relações internacionais. Isso fica sempre a critério da Câmara Federal e do Senado. É uma pena, porque aqui em São Paulo acontecem muitas coisas nessa área. Nós estamos tendo os imigrantes haitianos, nós temos os imigrantes senegaleses que têm vindo, muitos países africanos. A Igreja Católica costuma fazer uma intermediação. E agora, de uma forma muito mais volumosa, os refugiados da Síria, que são milhares que chegam a esta cidade. E eles precisam ter uma atenção, eles precisam ser recebidos com carinho e precisam ser encaminhados também. Não é só dar um prato de comida. Isso eles têm. Eu conversei com muitos deles, eles têm. Eles querem poder regularizar a sua situação com celeridade aqui no Brasil. Nesse sentido, eu acho que a Assembleia não consegue encontrar mecanismos para poder atuar de uma forma mais efetiva junto a este público. A gente tem essas demandas muito grandes. Antes de eu vir para cá, eu estava reunida com o movimento estudantil, né, que eles querem atuar em parceria na Comissão de Educação.
É isso que eu ia lhe perguntar. Na Comissão de Educação e Cultura, quais serão o foco principal que a senhora tem aí? O foco vai ser a melhoria da educação pública nesse estado. Nós vamos ser acho que uma área muito grande para batalhar por isso. Junto ao governo do estado, junto à Secretaria Estadual de Educação, vamos coletar as demandas da categoria, seja de professores, seja de todos os funcionários envolvidos, dos alunos, e a gente quer trabalhar pegando desde o ensino fundamental até as universidades. Embora as universidades tenham um diálogo também com a Comissão de Ciência e Tecnologia, mas muitas vezes é na Comissão de Educação onde elas encontram um espaço maior para poder trazerem as suas demandas. Nesse sentido, nós queremos fazer um breve diagnóstico, embora ele já exista, mas fazer diligências, inclusive, nas escolas, porque as escolas estão com carências das mais diferentes ordens, as escolas de ensino fundamental, as escolas de ensino médio, e a partir daí apresentar um plano de ação que a comissão possa atuar, dentro, evidentemente, daquilo que nos compete. E cobrar os resultados do Plano Estadual de Educação. Que ainda não foi implantado. Pra você ter uma ideia, a ONU cobrou o governo brasileiro a implantação das metas que foram aprovadas no Plano Nacional de Educação, e nós aqui no Plano Estadual também precisamos implantar essas metas com a rapidez que a educação desse estado merece e precisa. Porque as metas são de 10 anos, enquanto não se implanta, não tem nem como cobrar as metas que são estabelecidas. Um plano bom, mas que precisa de acompanhamento. Deputada, para encerrar, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais. Me passaram aqui nesse release aqui a sua paixão não só pelo Corinthians, que aliás é bom marcar que nós estamos gravando em maio de 2017, e o Corinthians foi campeão aí recente, paulista. Né? Campeão paulista, e este apresentador também, sem imparcialidade, também é corintiano, então vamos deixar marcado isso daqui. A senhora vai ao estádio, gosta de acompanhar bastante ou é só a distância mesmo? Vou, sempre que posso vou. Gostava mais quando o Corinthians estava aqui no Pacaembu, porque é mais próximo, né? Mas lá a arena é linda. É linda, muito bonita. Super confortável, acomoda muita gente. Mas é uma paixão mesmo da minha vida e eu gosto de ir, me relacionar com aquilo, sentir aquele calor daquela torcida que é maravilhosa e torcer sempre pelo Corinthians, porque é uma das grandes paixões da minha vida. Aliás, eu me lembro que foi uma vez no Sambódromo, e aí a gente estava numa turma que ia desfilar por uma determinada escola de samba, mas aí passou a bateria do Corinthians, o pessoal falou, não, a gente precisa ver a bateria do Corinthians primeiro para depois seguir. Né? Exato. Porque realmente é bem diferente, bem interessante. Deputada, cinema, dança, música, viagens, fala um pouquinho dessas suas paixões mais variadas em relação a todas essas. Cinema é uma grande paixão da minha vida, né? Eu sempre que posso vou ao cinema, vou com muita frequência e às vezes saio daqui 10 horas da noite, ainda pego aquelas sessões mais tarde, né, daqui, e também em casa, sempre assisto muito. Mas não só os blockbusters, mas procura... São Paulo tem essa então, oportunidade, São Paulo tem, né, de você tem reserva cultural, por exemplo, você tem o Belas Artes, você tem o cineclubes, que trazem cinemas alternativos que não são tão comerciais assim. Muito embora é gostoso de ver os filmes também, que tem esse apelo comercial, porque eles são bem feitos, bem produzidos. Agora, faço dança sempre que posso, faço ginástica, né, adoro caminhar, né, adoro caminhar aqui no Parque do Ibirapuera e na minha cidade também caminho, lá no Conjunto Esportivo. Você sabe que nesse final de semana teve um evento aqui na casa e algumas meninas dançaram zumba, e era um evento para terceira idade, né? E olha, teve muita mulher e homens também que caíram na zumba lá, que foi uma beleza. Viu? Eu me apresento só para minha família no final do ano. É? Eu vamos construindo, eu e meu professor, uma coreografia, aí fazemos muito bem feitinha. E chega no final do ano, eu me apresento para os meus familiares. Tem coisa melhor para a saúde, não né? Que já se diverte também. Não tem. Né? Acho maravilhoso dançar, é uma coisa linda que eu adoro. E não posso perder de vista também as leituras que eu gosto muito de fazê-las, até para poder subsidiar o exercício da minha atividade
de deputada. Uhum. Mas livros além da sociologia? Ou, eu me lembro uma vez, numa entrevista do Dr. Drauzio Varela, ele falando assim, olha, rapaz, me dedico muito à medicina. Tenho lido nos últimos anos tudo sobre medicina, né? Quando ele perguntar, a senhora também é focada assim só na sociologia e na psicologia ou gosta de outras áreas? Não, eu gosto de outras áreas também. Agora estou lendo A Era do Imprevisto, que é um livro que foi lançado pelo Sérgio Abranches, acho que é o autor. E é muito interessante porque ele trata dessa mudança que nós estamos vivendo, muito rápida, muito acentuada, né, com base em toda essa inovação tecnológica. E o que vai acontecer conosco? Quer dizer, qual a sociedade que a gente... Né, não que ele anteveja o que vai acontecer, mas ele debate isso de uma forma com muita propriedade, e eu estou gostando muito. Até porque a gente precisa também saber disso, para poder trabalhar essas questões que já fazem parte da nossa vida. Verdade. E vão fazer parte de cada vez mais, de forma mais intensa. A todo momento a gente vê aí, por exemplo, na área dos empregos, né, muitos que vão sumir, outros que vão aparecer, e a área da educação que a senhora trabalha é fundamental, porque precisa estar preparado para esse mundo imprevisto que vem aí. Exato. E que a gente procura prever o máximo para dar as soluções, principalmente na área política. Eu espero que a gente tenha trazido a você mais informações da deputada Beth Sarrão, do Partido dos Trabalhadores, aqui com a gente. Pouco tempo, mas deu para explanar bastante. Espero que a senhora volte sempre, deputada. Muito obrigada. Muito obrigado. O Autorretrato fica por aqui. Até a próxima edição.